Olá para vocês que acompanham o canal no YouTube, tudo bem? Meu nome é Cleiton Santos e já estamos no segundo vídeo dessa série desenvolvendo uma seleção com a seleção de Luxemburgo. Aqui eu já montei as três convocações, a convocação da equipe sub-19, vocês vão conferir os destaques aqui no relatório. Temos uma série de jogadores que vão despontar dessa lista, que podem ser interessantes. Caso, por exemplo, nós temos uma dúvida, o Luka Ivesic, que já vai ser testado, né? Até porque o tempo dele de sub-19 será muito pequeno, né? Já que ele já está com 19 anos. Já o Leonardo Domingos de Larsenga vão ficar pelo menos mais 2 anos nas categorias de base. Temos também com destaques jogadores que já seguem um bom caminho. A dupla de zaga, provavelmente, que vai ser o Noé Evert e o Aristotle Kitenge. O Kitenge que é congolês também, mas ele vai poder jogar para a seleção. E o Frederic Thiel, que vai ser uma aposta para a sub-19 ainda, bem mais por escolha em comparação com a equipe sub-21. Acredito que seja uma boa ele jogar pela equipe sub-19, pelo menos nos próximos tempos. E o André Oliveira já disse que quer esperar, etc. Mas parece que vale a pena tentar, com o André Oliveira, que é um jogador que, pelo menos nesse primeiro instante, categoria de base, eu acho que pode ser interessante. E entra naquela guerra de países, atletas de outros países. Do sub-19, nós temos aqui 23 atletas também, o máximo. Temos alguns nomes que nós já vamos ficar de olho desde então. Como, por exemplo, o nome do René Ron, goleiro de 21 anos. Em breve ele vai entrar como terceiro goleiro, muito provavelmente, da seleção. Se tudo caminhar de uma forma normalizada, sem que tenha atropelos, sem que existam atropelos. Vocês podem estranhar que como posição natural falta aqui um lateral esquerdo, etc. Mas é engraçado, porque eu tive até essa busca de opções de lateral esquerdo, mas a posição forte deles muitas vezes são outras posições. Então é estranho, mas é verdade. Eu tentei buscar esses jogadores, eu sempre busco jogadores mais funcionais. O Tony Mastangelo é um jogador que eu vou ter maior carinho nesse quesito. Ele tem 2 anos ainda para se cuidar na equipe sub-21, mas ele já demonstrou um talento muito grande para um jogador de Luxemburgo. Ele tem bons atitudes de passe, é um meia técnico e evoluiu bastante, tanto que ele é da base do Metz, da França, e evoluiu de uma forma absurda, tanto que ele é um dos pilares da equipe do Dudelange. E aí eu vou explicar por que eu estou citando o Dudelange como referência. E aí temos alguns jogadores de destaque, como por exemplo o Jeff Lascaq. É estranho a gente falar, pô, já tem 2 atacantes na seleção, tem 5 aqui. Mas é bem mais por referência ofensiva mesmo. Esses atacantes, se a gente colocar aqui na informação geral, eles são meias, então eles podem cair pelas pontas também. Eles têm posição forte como atacante, mas eles também atuam como meias. Então é melhor não cair nessa estratégia. A melhor posição deles é atacante, é a posição de ataque, mas eles também atuam como meio campista. E na seleção principal, na equipe principal, os principais jogadores, a gente tem as laterais muito fracas, o Mario Monti é o lateral direito mais forte, mas ele vem em uma fase, ele não estava jogando tão bem no St. Gallen, inclusive eu assisti uma partida dele contra o Aral, aliás, Aral não, contra o Vaduz, ele atuou muito mal a partida, foi 4-0 para o Vaduz, jogando em Liechtenstein. Tem 2 zagueiros que para mim vão ser muito interessantes, que é o Maxime Chanot e o Kevin Malguet, garotos 24, 23 anos. O Alexandre Semedo está nessa lista bem mais por ausência de outro, mas muito provavelmente já não será chamado nas próximas convocações. O David da Mota, volante, 24 anos, ele tem boas atitudes de passe, etc. Mas outras posições, acredito que eu tenha bons jogadores do meio para frente, O Lars Gerson, que atua no futebol sueco, eu não assisti um jogo dele, mas pelo que eu vi, tem bons atributos, e a dupla de ataque está aqui. Até bem mais por conta de lesões, eu perdi defensores por lesões graves, atacantes por lesões graves também. Aí acaba sendo o Aurélien Joachim e o Stefano Benci, melhor dizendo. E aí, na convocatória ficou
com um total de 6 jogadores. Tem até o jogador sem clube, que é o Yannick Bastos, que foi da base do Bolton, na Inglaterra. E aí, a maioria é do Dudelange, 6 atletas. Por que do Dudelange? Simples, porque a equipe do Dudelange chegou até um ponto que é inimaginável. Vocês notaram que eu estou treinando a equipe só a seleção. Então qualquer resultado de clube vai ser uma coisa surpreendente. Certo? Pois bem, o Dudelange ele conseguiu a façanha, eu falo façanha mesmo, de chegar até o playoff da Liga dos Campeões da UEFA. No tal playoff é nessa zona de playoff aqui. Vocês vão conferir. O Dudelange, ó, aqui, ó. O Dudelange ele perdeu do Sparta Praga, mas para chegar nessa fase, ele eliminou 2 equipes. Ele eliminou o Sheriff da Moldávia e eliminou o Levadia Tallinn da Estônia. Eu assisti os 2 jogos contra o Levadia Tallinn, foi um domínio assustador do Dudelange. E contra a equipe do Sparta Praga, foi um massacre do Sparta Praga nos 2 jogos, mas no jogo de ida foi 2-1, sendo que o gol do Dudelange apareceu nos acréscimos. E tinha toda uma impressão de que poderia virar o confronto, né? Só que isso não aconteceu, a equipe do Sparta Praga venceu por 1-0, mas o Dudelange ainda deu um sustinho ou outro. Muito por conta de ter um meio de campo, de ter jogadores a gente frente à estrangeira, basicamente, né? Quer dizer, Julian Jarrier, que é francês, o Alexandre Loirté, que é francês também, o Stelvio, que é volante angolano, mas tinha bons jogadores, como o Tony Mastangelo, que está na equipe sub-21, o Joel Pedro, que pelo menos nessa primeira lista foi deixado de lado, mas na seguinte, sem sombra de dúvida, vai aparecer. Tem também o Tom Chinel de 28 anos também, defensor da seleção. Ele fala, nossa, você deixou o cara de fora? Pois é. Então, teve o Kevin Malguet, também é outro que também ficou de fora. Eu analisei bastante, cheguei nessa conclusão de que era melhor deixar esses caras de fora. Tem muita gente boa nessa equipe principal, que é a principal equipe do futebol de Luxemburgo, tanto que vai disputar a fase de grupos da UEFA Europa League. Eles conseguiram chegar nessa fase. Já as outras equipes que disputaram competições europeias, né, de âmbito europeu, fizeram da seguinte forma. O Differdange chegou até a segunda fase, eliminou o B36 e caiu para a equipe do Hajduk. Tem que detalhe, fez o 2-1, fez 2 gols na volta, não precisava fazer 2 gols, fez 2 gols na volta em casa, só que tomou um do Hajduk e aí complicou a vida. Por isso que a equipe foi eliminada, mas atualmente é o líder do campeonato local. A outra equipe que também disputou aqui o campeonato disputou as competições europeias, melhor dizendo. Vamos seguindo aqui por equipes. Kajeng, União Mordor, o Kumelang, o Julius Ash caiu cedo, caiu para o Lovsen de Montenegro, 3-0, 3-1. E o Fola Ash caiu para o Derry City da Irlanda, perdeu por 1-0 em casa e depois perdeu por 3-2 jogando lá na Irlanda, jogando fora de casa. Tinha tudo para passar, né? Teve até a oportunidade de passar. Chegou a estar vencendo por 1-0, depois buscou empate e acabou tomando o terceiro gol, poderia até avançar. Só nesse avanço, o Luxemburgo cresceu umas 6 colocações no ranking de... Só nesse temporada já cresceu 6 colocações no coeficiente de clube do país. Já passou muitos países tradicionais, teoricamente, né? Então vamos aqui nesse ranqueamento. Já passou Montenegro, passou Islândia, passou Macedônia, passou a Irlanda, passou a Letônia. Passou muito país grandão já. Muito país que tem futebol mais tradicional. O Luxemburgo conseguiu essa façanha. E ainda tem possibilidade de pontuar ainda mais, porque tem o Dudelange na fase de grupos. Sabe-se lá com que grupo. Aí a convocação, a definição da convocação, os 23 convocados nas 3 seleções, sub-21, sub-19 e na seleção principal, confirmando aqui a convocação das 3 equipes. Daqui a pouco eu venho com a avaliação, aí vocês vão conferir no dia a dia. E se tem uma coisa que eu estou fazendo com frequência, é assistindo jogos. Você pode ver. Né? Eu até vou tirar aqui do calendário. Eu iria assistir o jogo do Differdange. Aqui.
Só que eu já vou fazer questão de não assistir a partida, né? Houve um susto, né? Questão de dúvida. Já que tá orgulhoso, tá feliz, etc. Mas espera aí, vou apenas tirar aqui deste card que eu assisti de verdade contra a Rumeland. E aí já começam as lesõezinhas, né? Começou a convocação, começam as lesõezinhas. Surpresa da convocação, Rafael de Souza, David Mota, Felipe Ram foi a grande surpresa. Aí o Muti foi convocado. O treinador do St. Gallen comentou sobre isso, né? Esses convocados. Anthony Sanches lesionado. 5 a 8 dias, mas tem condição de jogo. Então, talvez tem condição de atuar. Né? Eu já recebi relatórios do jogo contra a Eslováquia, que vai ser o primeiro jogo da seleção. Estou recebendo relatórios de todas as seleções que estão no grupo. Já recebi da seleção da Macedônia, recebi da Eslováquia, recebi da Espanha e de todas as outras seleções. E vocês já conferiram que eu já destiquei aqui a partida, não aparece mais a partida do dia 31. Né? Daqui a pouco a gente confere em qual grupo vai cair a equipe do Dudeland, com uma grata surpresa. Eu confesso que fiquei abismado com a equipe do Dudeland chegando, do Dudeland, melhor dizendo, chegando até a fase de grupos, né, da Europa League, graças ao desempenho da Champions League. Poderia ter ido, inclusive, a Champions League, porque afinal de contas foram vitórias muito apertadas, 2 a 1, foram derrotas muito apertadas, melhor dizendo, 2 a 1 e 1 a 0. E o Dudeland, vamos ver aqui se já confirmou o grupo, Europa League. Vamos ver. Ah, confirmado. Já está confirmado aqui o grupo. Vamos aqui buscar o grupo do Dudeland. Ele que vai jogar no grupo. Vamos ver. Grupo L. Contra Villarreal. Só vai pegar potência. Não? Sem a menor condição de pontuar. Porque vai enfrentar o Villarreal da Espanha, Wolfsburg da Alemanha e Hull City da Inglaterra. Vai apanhar até dizer chega. Então, se tinha alguma possibilidade, nem pudesse cair, sei lá, um Inter do Baku do Azerbaijão, um VPS. VPS foi outra zebra também, eliminou o Lokeren da Bélgica. Esse VPS, time da Finlândia também, conseguiu uma classificação histórica para a fase da Europa League. Nem um Svole da Holanda, que é mais provável para fazer o jogo. Mas vem um grupo só com 3 das equipes com maior coeficiente: Espanha, Alemanha e Inglaterra. Pesado, né? Pesadíssimo aqui. Ficou ruim. Deu ruim para a equipe de Luxemburgo. Agora vamos aqui seguindo. Vocês viram que já recebi calendários de todas as informações. E aí eu vou salvar no dia 2. Esse vídeo vai terminar quando a equipe chegar no dia 2 de setembro. O primeiro jogo do comando técnico. Eu falei que eu ia fazer o jogo. Só que eu falei, quer saber? Já mostrei a convocação dos jogadores. Hoje eu vou mostrar no máximo o esquema tático da equipe. O esquema tático vai ser o mesmo para a mesma equipe. E aí já tive um desfalque aqui. O desfalque fica sendo do Cedric Zimmer, zagueiro de 18 anos. E lá vou eu pescar alguém que está na base ou pescar alguém que está nos dados. Vamos ver aqui um bom nome. Salazar que pode se encaixar, né, nessa posição. Pelo menos por hora. Xavier Riga. Então, Xavier Riga. Principalmente o nome para a equipe sub-19. Fiquei na dúvida se eu ia chamar ele ou o Zimmer. E aí eu pensei no Zimmer por ser um zagueiro mais jovem. O Riga já está no limite. De 19 anos. Então, agora Luxemburgo que tem problema com a lesão do Daniel da Mota. Vou conversar aqui com ele, coisa rápida, né? Vai estar tudo bem com ele. Daniel da Mota que era uma das opções de meio de ataque. Neste caso, vamos conferir se tem alguém que está disponível aqui para a posição. Daniel da Mota lesionado. Muito provavelmente eu chamaria o
Davi Turpel, ele já está na seleção principal. E aí eu chamo o Joel Kitenge para a seleção principal em seu lugar. Então, o bom dessas seleções é que todas eles não tem aquele lado místico que eu falo, né, de negar a convocação, né? Muito, eles parece que não são muito disso. Então, interessante esse lado. Eu vou parar basicamente no dia 2 de setembro, no jogo, na data de Luxemburgo e Irã. Esse jogo já estava marcado, né? Eu não mexi nessa data. Luxemburgo e Irã, é uma partida marcada previamente. Cumprir resultados, etc. Já falado da Mota também para o jogo contra o Wolfsburg, também pela Europa League. A da Mota é do Dodeland, né? É do Dodeland, então ele está fora. A equipe sub-21 tem o Slauk também, aqui agora com o Lascac. O cara que tinha sido o cara que tinha acabado de convocar, né? Então, 5, 6 semanas fora. E agora vamos colocar dentro dos parâmetros da equipe sub-21. Aí você vê o tanto de problemas que eu já tive de convocação. Deville, Luiz e Lasek. Então a gente vai para as últimas opções mesmo. Vamos para o Tomás Palma, que é o que está sobrando. Os outros não vão poder ser convocados, eu já defini que não são convocáveis, né? Não são convocados, né? Esqueci apenas de confirmar aqui o nome do atacante, né? Para poder dizer que 23 atletas para essa convocação. Essa travadinha vai ser uma travada comum, né? Por conta do jogo, isso aí, né? Por conta também da qualidade do notebook também. Então essa travada será recorrente. Peço que vocês se acostumem com ela. Eu vou mostrar rapidamente depois, quando chegarmos na hora do jogo do Sub-19, vocês da seção Sub-19 vocês vão conferir quais serão os 3 esquemas táticos da seleção de Luxemburgo, da seleção Sub-19, da seleção Sub-21 e da seleção principal, lembrando que eu vou utilizar o mesmo esquema tático para as 3 equipes. Portanto, não vai ter distinção, os esquemas serão os mesmos. Primeiramente vão ser esquemas ofensivos, porque eu vejo que muita equipe acaba ficando pé atrás com a seleção não respeitando, etc. Então vamos mudar aqui a trajetória de trabalho de equipe, mudar para trabalho de equipe, né? Mas parece que o pessoal da comissão técnica está definindo isso para mim. Exatamente, o pessoal da comissão técnica está definindo isso para mim. E o foco será no preparo defensivo. Dos jogos, Sub-19, contra Irã, contra a Romênia e contra o Chipre nas categorias de base, Azerbaijão amistoso e Macedônia eliminatórias, primeira rodada das eliminatórias. O único jogo que eu vou jogar fora de casa, os outros 3 são partidas que são realizadas em casa. Então, no dia 1º, primeiro sempre vai um pouquinho mais lento por ser início de mês. Fizemos já para o dia 2. Dia 2 é o dia da partida entre o de Luxemburgo e a seleção Sub-19 do Irã. E aí, no próximo vídeo nós teremos 3 jogos de uma vez só. O jogo da equipe Sub-19, o jogo da equipe Sub-21 e o jogo da seleção principal, claro, que amistoso contra o Azerbaijão. Lista de lesões, não temos nenhuma aqui, não temos nenhuma também na equipe Sub-21, temos apenas o Tony Sanches, para não dizer outra coisa. Essa é engraçado porque nós temos 2 Antony Sanches, né? Esse é o de database, etc. Mas apareceram 2 Antony Sanches. Então para diferenciar eu coloquei um somente com o sobrenome, Sanches, e primeiro com o nome original. Primeiro no caso
com o nome... Tem 7 convocações em categoria de base. Mas é engraçado porque tem o mesmo nome, mesma data, mas cidades diferentes e nacionalidades diferentes. Né? Um zagueiro é português de origem, o outro não, o outro é luxemburguês. Então é inusitável, né? Então é por isso que eu preferi deixar os dois zagueiros, até porque são diferentes, de alturas diferentes, inclusive. O zagueiro tem 1,81m, o outro tem 1,92m. São distintos, né, os defensores. Mas atuam pela mesma equipe, atuam pelo progresso. Então, preferi deixar os dois, mas em posições diferentes. Eu já sei mais ou menos que um vai embora, que um vai continuar sendo convocado e o outro vai ficar pelo caminho. Esse Sanches, que tem menos convocações, provavelmente vai ficar pelo caminho. Não vejo potencial nele para seguir com a seleção de Luxemburgo. Honestamente, eu não vejo qualidade para esse jogador. Eu falei que se acostume com essas travadas, porque essas travadas serão padrão, né, aqui para o canal. Não pode acontecer? Não pode, mas só que serão o padrão do canal. É aquela travada rápida, 10, 15 minutos, a gente vai papeando, vai batendo papo aqui, conversando. Então, vocês conferiram o primeiro vídeo, gostaram já da apresentação? O que faltou para vocês? Faltou alguma coisa de explicação da história? O Luxemburgo fez parte também, claro, da fundação da UEFA, foi um dos países que fez parte, um dos primeiros participantes. E vai um detalhe curioso que eu perguntei para o pessoal da Futebol Alternativo, quando eu questionei se Luxemburgo foi um dos fundadores da UEFA, né? E me lembraram de uma coisa muito interessante, que Luxemburgo foi o único país que disputou eliminatórias em todas as oportunidades. E sempre disputou eliminatórias desde 1934, lembrando que em 1930 não teve eliminatória. Então por isso, mas para 1934 tivemos as eliminatórias europeias. Desde então, o Luxemburgo sempre disputa as eliminatórias. Vocês conferiram no histórico, né? No histórico que eu mostrei no início do vídeo, no primeiro vídeo, melhor dizendo, né? Vocês conferiram o histórico por lá. E lá está bem descrito que é o primeiro, é a primeira oportunidade, né? Desde 1934 que a seleção disputa, desde a Copa de 34 que a seleção de Luxemburgo disputa eliminatórias e não faltou em nenhuma edição, né? Você fala, mas o Brasil também não tem essa coisa, mas é diferente, né? Então é diferente pelo fato de que, no caso, a equipe do Brasil não participava de eliminatórias com tanta frequência, né? Não participa muitas vezes por ser a mandante, por ser campeã, etc. Não participou em várias oportunidades. Aqui temos a estreia, agora vocês vão conferir o esquema tático. Serão 3 esquemas. Esse esquema é o 4-1-2-3, todos os esquemas são ofensivos. 4-1-2-3, 4 defensores, um volante, é um 4-3-3 bem armado, né? Um 4-3-3 moderno, o pessoal fala. O segundo é o 4-2-3-1, esse é um pouco mais ofensivo. Um volante voltando, né? A estratégia é ter um cara que vai voltar, né? Central que vai para defender, vai fazer essa recomposição. E o 4-1-3-2 tradicional, um único volante, 3 meias tentando puxar, mas sem trazer pelas pontas. Então, esses acabam sendo os sistemas táticos, não somente da equipe sub-19, mas também da equipe sub-21. Aqui vocês vão conferir nas táticas sub-21, os esquemas também os mesmos, e também, claro, na seleção principal, na seleção do time de seleção principal, que também terá os 3 esquemas definidos. E aí, cabe qual esquema vai ser escolhido. A inspiração desse esquema? Do Delande. A equipe vem sendo o espelho para a evolução do futebol em Luxemburgo, então por isso, nada mais justo do que selecionar um esquema tático que vem levando o Delande a competições europeias para ser o esquema tático base da seleção de Luxemburgo. É isso. Agora fica a expectativa. Os convocados já foram trazidos.
Os esquemas táticos já foram demonstrados. Agora, a expectativa fica sendo para o jogo de estreia. Os jogos de estreia contra Irã, Azerbaijão e contra também a seleção da... Estamos conferindo aqui. Irã, Azerbaijão e contra a seleção da Romênia. Portanto, você fique ligado aqui no canal. Nas próximo vídeo, as 3 partidas. Começando pela partida contra o Irã, depois Azerbaijão pelo amistoso, meu jogo oficial com a seleção principal, e depois contra a Romênia, a última rodada das eliminatórias para o Europeu Sub-21. Beleza? Um abraço a todos, a gente se fala na próxima oportunidade. Um abraço a todos, até a próxima. Não esquece de curtir aqui, viu? Curte aqui, bonitinho. Dá seu curtizinho aqui, do lado direito, ó. Estou fazendo aqui a setinha aqui. Manda seu curtir. Tira, ó, clica. Clica no curtir. E também, clica também em inscrever no canal. Não, com esse linkzinho aqui, ó, clica no canal também, viu? Clique em inscreva-se. Beleza? Um abraço a todos e a gente volta já com os 3 próximos confrontos, com os 3 primeiros confrontos e a expectativa, claro, do confronto contra a Macedônia depois pelas eliminatórias para a Euro. Vai começar! E aí, tá preparado? Por aqui estamos separados, ok? Um abraço a todos e até a próxima.